O assunto de hoje, temos o facto da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, fundada em 1954, conta nesse momento com duas lideranças, uma encabeçada por Nimi Ansimbe e a outra de Pedro Dalla, ambos eleitos recentemente em congressos distintos. Mas para melhor compreensão sobre esse tema, temos em estúdio o próprio Dr. Pedro Dalla. Muito boa noite, doutor. Boa noite, obrigado. E do outro lado temos o jurista Simão Kololo. Boa noite, doutor Simão Kololo. Boa noite, doutor Pedro Dalla. Boa noite, telespectador da televisão Camunda News. Doutor Pedro Dalla, já assim para início de conversa, doutor, tenho uma questão. A FNLA volta a ter agora dois presidentes. Como é que fica essa situação, uma vez que um dos presidentes é o próprio doutor e o outro é o doutor Nimi Ansimbe? Obrigado. Bom, nós cumprimos aquilo que são poderes constitucionais. A FNLA sabe que é um partido político que rege por suas normas estatutárias, e de maneiras que, durante a nossa vigência, isto é, desde 2015 a 2019, nós cumprimos o nosso mandato. Mas repara de que de 2019 a 2021 estamos fora de mandato, estávamos a gerir um mandato temporal. Bom, em 2019, no último Comitê Central, virou-se que o presidente tinha que convocar um congresso ordinário, fim do nosso mandato, para a renovação de mandatos. Este Comitê Central também deliberou que se nomeasse uma comissão preparatória nacional do Congresso e que tinha que tramitar para o Tribunal Constitucional. Tudo isto aconteceu. Acontece, porém, depois de termos realizado o Comitê Central, o nosso irmão Dona Nzinga impugna a dizer que o Comitê Central estava evado de erros, que as suas deliberações estavam em causa até que o Tribunal deliberasse. O doutor Nimi Ansimbe ou o doutor Lucangonda? Não, Dona Nzinga. Dona Nzinga. Tá bem. Impugna Tá bem. a realização do Congresso, aliás, do Comitê Central, o último do nosso mandato, em 11 de setembro de 2019. O Tribunal reparou este processo. Em 20 de maio, dá o provimento, a dizer que não. O Comitê Central reuniu seu coro e que, de facto, as suas deliberações saídas daquele Comitê Central são válidas e deve prosseguir o processo. Isto é, convocar o Congresso de acordo com o Estatuto e nomear a comissão e que tenha que ser aferida pelo Tribunal Constitucional. Isto aconteceu. Em 16 de agosto do ano 2020, convocou-se o Congresso para 16 e 17 do ano 2021, de acordo com o nosso Estatuto. E é com base nisto que nós, o Presidente convoca o Congresso, nomeia a Comissão Preparatória Nacional do Congresso, e essa Comissão Preparatória é anotada e aferida pelo Tribunal Constitucional. Agora, o mais vergonhoso, percebido isto, porque estava um processo que eu próprio fui coordenador, da Comissão de Reconciliação Nacional do seu partido, que também o Comitê Central tomou nota e reforçou de que o secretário-geral, Pedro Dalla, na qualidade do coordenador da Comissão da Unidade de Reconciliação Nacional, tinha que ser reforçado com mais 4 membros do Comitê Central, a fim de facto, encontrarmos a solução da unidade. É assim que é reforçado e a Comissão Preparatória também é nomeada com base na unidade. E rubricamos um pacto que tramitou também para o Tribunal Constitucional, a dizer que tínhamos chegado ao entendimento, algumas parcelas, algumas personalidades que desavindas da direção do partido, tínhamos chegado à conclusão do entendimento. Mas, como é um processo, alguns abandonaram. E assinamos o pacto. Foi público, acredito que vocês estiveram presentes, e o doutor Cosben Gonda assina nesse pacto, sobre a sua livre vontade, a dizer que já não se candidataria à sua sucessão. Como secretário-geral, orientou-me, era para que nós enviássemos documentos ao tribunal para efeito de anotação e acompanhamento. Cumpri todas essas formalidades.
Depois de termos cumprido as formalidades, bom, o presidente, depois de termos cumprido as formalidades, o tribunal anotou, respondemos que tinha anotado e ia acompanhar o processo até o fim. Mas ele muda de opinião. Não, o secretário-geral, como coordenador da comissão da unidade, não conseguiu torcer a equipa que negociou para que ele fosse até o ano 2022. Estava decidido que nós teríamos uma transição de 1 ano e 14 meses e alguns dias. Seria o período de transição. O presidente, mal disposto com essa situação, pronto, assinou, o processo está o pacto no tribunal, anotado e aferido. Então, chama-me, mas a secretária para os Assuntos Políticos diz que, o pacto que está no tribunal, estou arrependido de ter assinado. De maneira, sou secretário-geral. Eu vou fazer uma conferência de imprensa, vou acabar com isto. Eu disse, presidente, não faça isto. O Pedro Gomes fez uma conferência de imprensa que vai realizar o Congresso em setembro. Estamos em agosto. Mas por que isto, presidente? Não faça isto. Andamos nisto há 2 décadas. Isso é até irritante. Temos que acabar com este problema aí já. Ok. O presidente ficou zangado comigo. Como é que ele, que é coordenador, não quer cumprir aquilo que eu quero? Mas repara, é um caso sério. Nós assinamos pacto, discutimos durante 8, 9 meses. Eu, como coordenador da comissão, da unidade, tramitou para o Tribunal Constitucional, aferido, este documento. O tribunal chamou-lhe. Mas por que o senhor assinou livre da sua consciência? Ele disse, sim, tenho minha família, eu não posso mais continuar. Ok. Já não quero mais o pacto. O culpado já é o Pedro Dalla. E depois chama, assim sendo, como já não vou concorrer à minha sucessão, a comissão preparatória está criada e anotada pelo Tribunal Constitucional, o Congresso está convocado, eu vou fazer uma conferência de imprensa, vou abandonar a política ativa. Ilustre. Eu disse, mas presidente, mas de um momento para outro muda de ideia, então muda. Mas o que é que está a se passar? Não faça isso, mais velho. Não, convoca. Orientei o secretário da Informação, convidou a imprensa toda. Quando vamos ver na imprensa, é a suspensão do secretário-geral, Pedro Dalla. Suspende desse dia o secretário-geral. A direção do partido ficou, tanto quando, sem perceber o porquê. Aí começou logo a revolta. As pessoas foram perguntar a ele, sabe, onde estavam os motivos. Só eu sei, porque ele traiu. Que traição. Imediatamente, forja um comitê central, um biro político, para sustentar a suspensão do secretário-geral, sem nenhum processo disciplinar, sem nenhum cometimento. Enfim, repara, isso é cíclico, vá lá. De maneiras que essa é a história que começou. Então, realiza um biro político em outubro, aí em setembro, no fim de setembro, e em setembro. Em outubro, também realiza um comitê central, onde se nomeia um novo secretário-geral. O tribunal, imediatamente, sem nenhuma impugnação, o tribunal não aceita essa decisão do Ngonda. Então faz uma nota a dizer que nós negamos o provimento do seu pedido para a legalidade do novo secretário. Por quanto? Não unir os requisitos, porque o tribunal, o secretário-geral, de acordo com o vosso estatuto, tem um órgão central, é um dos órgãos centrais do partido. Não é suspenso numa simples entrevista. Isso é uma coisa séria. De maneiras que, a partir deste momento, o executivo que vocês nomearam fora do Pedro Dalla e o suposto secretário-geral não pode falar em nome do secretário-geral da FNLA, como está a aguardar até que o tribunal decida. Mas Ngonda respondeu a dizer ao tribunal de que esse é o caso da FNLA, o tribunal não tem nada a ver com isto. O tribunal não pode me obrigar a eu nomear um novo secretário. Quando não com o secretário Pedro Dalla. O secretário-geral da FNLA não é nomeado, é eleito. Por isso que nós temos os órgãos centrais que são eleitos de acordo com o nosso estatuto.
Congresso agora, o Supremo, temos a Conferência Nacional, o Comitê Central, Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Biro Político, o Secretário Executivo do Biro. São esses órgãos centrais que são eleitos, de maneiras que nem o Comitê Central pode destituir um Secretário-Geral, sequer. O Tribunal convidou-lhe, ele disse, demos 15 dias para que o senhor ponha o Secretário-Geral porque se a gente julgar o processo, o pior vai acontecer. Concordou. Esse suposto secretário-geral que o tribunal negou, continua a despachar, a exonerar os secretários provinciais, enfim, numa tamanha ilegalidade que não imagina. Depois disto, o tribunal fez uma nota que, a par do dever, os tais membros do Comitê Central que deviam ter participado, que participaram nesse Comitê Central, e uns foram dos suplentes para o efetivo, deviam ter apresentado no Tribunal Constitucional as suas fotocópias de bilhete de identidade. Mas também, agora, afirmamos de que já não é preciso, porque também o Comitê Central e o Biro Político Ngonda realizou não tem validade e as suas decisões. Nesse Comitê Central, o mais velho Ngonda já convoca outro congresso, que seria já em junho. Repara, se o nosso estatuto diz que a convocação de um congresso ordinário antecede 12 meses, em novembro, foge já de agosto, que obedecia o estatuto, em novembro está a convocar um congresso ordinário para o mês de junho. Bom, são essas contendas. E o tribunal outra vez diz que a comissão preparatória que o Sr. Ngonda nomeou torna nulo. Nós também anulamos o Congresso de junho. Deve se realizar um congresso em 16, 17 e 18 de agosto, com a comissão preparatória anotada no tribunal. Feito isto, a comissão preparatória, com base no acordo 681, assumiu as suas responsabilidades. Em mês de julho, organizou o seu trabalho, fez as conferências dos militantes a nível das províncias, comunicaram ao presidente, reuniram com o presidente, de que o Congresso arrancaria sem curvas em 16 e 17 de agosto. Em 30 de julho, o mais velho faz o despacho a confirmar a realização do Congresso em 16 e 17 de agosto, que se realizaria na Cidadela Desportiva. Juntamos os documentos, colocamos no tribunal. Na hora de realizarmos o Congresso, o mais velho não quer. Isso é imperativo. As decisões do tribunal têm essa valência, de maneiras que não se podia curvar, porque estávamos quase a completar 3 anos fora do nosso mandato. E isto tem implicância jurídica também. Por aí é que o presidente convocou o Congresso, nomeou a comissão preparatória tomou sua posse. Quando a comissão preparatória toma posse e começa os seus trabalhos, a direção toda cessa. O presidente, secretário-geral, questões correntes. Mas ficamos quase a fazer 3 anos. É nesse embrólio todo que se criou. Então, nós realizamos o Congresso conforme orientações do Tribunal Constitucional e do nosso Comitê Central e da Comissão Preparatória anotada pelo Tribunal Constitucional. Realizamos o Congresso nas datas marcadas, que foi 16, 17 e 18. Essa é a razão. Sim, a minha questão era mesmo, doutor, tendo agora 2 presidentes, como é que fica essa situação? Um que é o presidente... Bom, repara, sabe, quando alguém está a se afogar, pede auxílio até o diabo. Mas Ngonda não encontrou outra solução senão pensou que o diabo era tão surdo e ele esperto. Vai se aliar ao diabo. O diabo que ele se aliou agora engoliu-lhe. Quer dizer, não se pode perceber isto. Olha, eu como coordenador da comissão preparatória, aliás, da Comissão de União de Conselho Nacional, eu fiquei com o Mano Nimi durante 8 meses de discussão plena. Eu até perguntaria, o que é que nos dividia? Entre todos nós estávamos ali, o que é que nos dividia? Estava com o Dr. Soc, Afonso, Daniel Afonso, eu, com toda a propriedade. Falo isso com toda a propriedade. Todo esse dossiê tramitou para o tribunal, está lá. Os nossos manos, que é o Mano Nimi,
orienta a retirada do grupo, trabalharmos até o sexto, sétimo mês, assinaram todas as atas. Na hora de assinar o pacto, se retiraram. Porque o que é que eles exigiam? Exigiam de que, pronto, o Lucas Ngonda já não podia existir como presidente, os estatutos estavam derrocados, assim como a direção do partido. Eu dizia que não, atenção. É verdade que temos uma comissão preparatória que assumiu a sua responsabilidade. De facto, nós cessamos as nossas funções, mas estamos aqui a resolver as questões correntes. Logo, essa unidade vai nos ajudar, de formas todos nós juntos, ultrapassamos esta possibilidade, que esse impossível, esse embrólio que nós tínhamos. Só que não, enquanto nós não decidíssemos, ali já, a derrocada do estatuto, da direção do partido, eles não marcariam nenhum passo. Opa, bom, nós não podemos forçar vontades. Decidiram, ok, bom. Então, mas nós decidimos que teremos uma transição de 14 meses e alguns dias. Como é que fica? Não, nós retiramos. Quando o Ngonda se retirar do poder, aí quem ganhar, nós viremos, porque não podemos pactuar com o Ngonda. Correto. Bom, está certo. Por isso, até dia 14 ainda, eu reuni com o mais velho Nini Nsimbi, dia 14 de agosto. Então, faltavam fica... 2 dias. Na relação do 16, eu fui chamar a atenção com o mais velho. Sabe que eu ainda sou coordenador da comissão da unidade de do partido. Dia 16 o Congresso arranca. Por que não vamos todos juntos lá e tal? Não, eu estou a ter já alguns contatos com o mais velho Ngonda e pronto. Os contatos que eles tiveram surtiu, quer dizer que já não exigiram a derrocação do estatuto, nem da presidência do Ngonda, e fizeram esse tal congresso. Bom, isso já não é minha responsabilidade. Sabe, porque nós cumprimos aquilo que é, posso dizer, exigência constitucional. Porque as decisões do tribunal são de cumprimento obrigatório. Nós que já estávamos a caminho do 3º ano sem renovação de mandatos, veja a implicação que isso teria. O mais velho só quis deixar o poder até chegar no ano 2022 sem nenhum congresso. E repito, se nós não tivéssemos feito o congresso em agosto, esse congresso não viria à tona, não viria à superfície. Dr. Simão Cololo, diante das declarações aqui do Dr. Pedro Dalla e sobre aquilo que nos chega diariamente, recorrendo ao campo jurídico, o que é que nos pode dizer? Portanto, primeiro, antes de entrar nos meandros do ponto jurídico, temos que aqui tecer um comentário que, na verdade, tem criado muito furor a nível daqueles cidadãos que assistem aquilo que é o panorama político angolano. Tem que ver com duas questões. Primeiro, que a FNL é um partido histórico, participou naquilo que é a construção da República de Angola e não pode acabar pela forma que está a ser. Não é que nós rezamos que acabe, mas apresenta esses sinais. E ora, vejamos, existindo esse diferendo, no qual tem 2 presidentes, assim podemos dizer, um eleito no Congresso de 16 de agosto de 2021 e o outro no Congresso de 17 de setembro também de 2021, que no caso o mais velho Pedro Dalla, de 16 de agosto, e por sinal 17 o Dr. Nimi Assim. Na verdade, daquilo que é do ponto de vista do sistema de legalidade, se nós socorrermos naquilo que é o normativo do Tribunal Constitucional, a nível das leis do processo constitucional, vamos ver nos termos da Lei 3/8, de 17 de junho, na verdade, no seu artigo 13º, ou seja, artigo 63, a linha D, na verdade, essa é uma matéria de diferente, sendo uma matéria de diferente, uma matéria de apreciação do tribunal. Aqui o tribunal terá, na verdade, que confrontar com alguns elementos que levaram àquilo que é a eleição desses 2 elementos, ou desses 2 presidentes, atipicamente a nível do partido FNL. Agora, vejamos, de algumas informações que nós colhemos, tem alguns elementos que aqui ressaltam à vista. Tem que ver os atos de legalidade ou os atos de formalismo praticados em sede daquilo que foi a eleição, com destaque do mais velho Pedro Dalla. A primeira questão tem que ver aquilo que orienta os estatutos, não é? Do próprio partido, o mais velho Pedro Dalla domina bem melhor que eu. Tem que ver quem é que, na verdade, chama o Congresso a nível de um determinado partido. Ensinou-nos a doutrina que quem chama, na verdade, em regra, o Congresso de determinado partido é o presidente do determinado partido. E quando na eleição do mais velho Dalla, não nos chegou essa informação, na verdade, quem chamou esse congresso, que foi
eleito o mais velho Pedro Dala. E é bom que ele está aqui e vai ajudar a esclarecer aquilo que é dívida que paga em muitos de nós. Aqui essas questões têm que ver com outro elemento também meramente importante. Constou-nos, na verdade, que de um tempo atrás o mais velho Pedro Dala foi suspenso de algumas suas atividades. Conhece bem o estatuto, eu repito, não vou entrar nos meandros do estatuto. Isso é informação que painou no aparelho público. O mais velho Pedro Dala foi afastado daquilo que são as suas atividades de secretário, por incumprimento daquilo que é o estatuto e algumas doutrinas a nível do partido, fundamentado na pessoa do presidente do mesmo partido. E isso levou uma desatenção, uma desaproximação que existia dentro do partido. Porque em 2017, aquilo que é uma matéria informativa, em 2017 reunia-se, na verdade, o partido com o fito na verdade, de congregar todas as vozes consagradas a nível do partido e aqueles diferentes que existiam dentre alas, com destaque a ala do mais velho Ngola Kabango e a ala do mais velho Luca Ngonda e dos outros demais, no sentido de unir esses diferentes e não continuar a indivisibilidade ou a indivisão que existia no determinado partido. Reunir-se a isso que chegou que em 2019 provavelmente haveria esse determinado congresso. Isso é que constou. O mais velho Dala depois vai fazer reparo desse aspecto ou não ser verdade. O que é que dependeu desse determinado aspecto? Dependeu-se que, envolvido algum determinado tempo, fruto daqueles que são os ofícios saídos em sede do tribunal, constava que, na verdade, que o congresso a nível da FNLA podia se realizar a 16 de agosto de 2021. Constou-nos isso. E é uma matéria pública. Envolvido algum tempo, atento a essa outra necessidade, constou-nos também que o próprio partido, na pessoa do presidente do partido, escreveu novamente ao Tribunal Constitucional a pedir alteração da data, fundamentado, na verdade, aquilo que eram os asseios da ligação do determinado partido. E como não bastasse, por condições financeiras, não havia condições da materialização daquilo que era a posição, na verdade, trazida em sede do Tribunal Constitucional, que é para a realização do Congresso em 2000, ou seja, a 16 de agosto de 2021. Dali, por força de um ofício, e mais, quando o presidente Lucas Ngonda, não é, naquilo que constou-nos, fez através do ofício número 022 GPP TC/2021, que trouxe ali uma determinada matéria. Envolvido esse tempo, o Tribunal Constitucional respondeu relativamente a essa carta. Essa é a matéria aprobatória que nós temos que enrolar a nível dos meios de comunicação social e não só. E também naquilo que é a operação que nós obtivemos a nível do partido. Sem quiser fazer fé a outro candidato, não é? Outro candidato. Eu estou trazendo aqui essa matéria à tona porque, na verdade, tenho o prazer de estar aqui com o mais velho Pedro Dala e poderá sanar essas dificuldades, ao não ser verdade, mas eu tenho interesse porque tivemos contatos inicialmente com essa matéria. Mas eu quero lhe agradecer, eu quero lhe agradecer. Exatamente. E eu vou já agora muito rápido. Exatamente. Pedro Dala não convocou o Congresso. Diga? Pedro Dala não convocou o Congresso. Não, vou chegar a esses determinados aspectos. Também, se o doutor Pedro Dala não convocou o Congresso, aqui fica outra questão, não é? Quem, na verdade, convocou esse determinado Congresso. E vai ser esclarecido pelo doutor Pedro Dala, e muito bem. Envolvido esse tempo, sai um outro ofício do Tribunal Constitucional, através da direção dos partidos políticos, da Direção Nacional dos Partidos Políticos, afeta o Tribunal Constitucional, que tem que ver com o ofício datado de 10 de agosto de 2020, referente ao ofício 056 FNLA, que, na verdade, dava uso de que aquilo que era a proposta inicial da realização do Congresso da FNLA a 16 de agosto poderia ser alterado para essa data que vimos que veio eleger outro novo presidente. Essa é a matéria que trouxe à pública. Mas essa matéria, de princípio, foi debatida e foi rebatida, na verdade, para aqueles que alinhavam a posição do Dr. Pedro Dala, e muito bem, fundamentavam que daquilo que é o ato de confirmação em sede do Tribunal Constitucional, diziam que aquele documento, na verdade, não tinha uma veracidade jurídica em sede do Tribunal Constitucional. E aqui chamou-me essa questão, na verdade. Estando em um partido a caminhos de um determinado congresso, existindo nele um documento, na verdade, que tem sinais ou cunhos de falsidade ou de não ser verídico, era de bom, na verdade, aquele que tem legitimidade de fazer, intentar uma ação de crime contra esses elementos que fizeram esse determinado documento, porque, na verdade, fere os princípios e os cânones de determinado partido. Agora, outra questão também aqui que nós podemos ressaltar, e é muito chamado a nível das populações, é que tem que ver com aquilo que são a manutenção e a continuidade desses determinados partidos. Preocupa-nos primeiro. Primeira questão... Vamos aí, doutor Simão, vamos aí. Vamos só
levanta muitos pontos e é importante o doutor Pedro Dalla já esclarecer ou responder aquilo que foram os pontos que levantou. A questão é mesmo, doutor Pedro Dalla, o Congresso que elegeu respeitou ou não respeitou os estatutos da própria FNLA? O Congresso, que é a comissão preparatória, nomeada pelo presidente Lucas Benguingonda, ferida pelo Tribunal Constitucional, cumpriu com o seu papel. O Congresso foi convocado sob responsabilidade do Comitê Central, o último Comitê Central, do 11 de setembro do ano 2019, acabei de explicar na minha introdução. É este que fez com que nós realizássemos um Congresso. Repara, Pedro Dalla não convocou o Congresso. O ilustre, se tiver o acordo 681, se não tem, eu vou lhe dar esses dados todos, vai perceber melhor. Não, tive contato com o acordo 681. Evidentemente. E é aqui onde nós vamos fazer uma interpretação muito extensiva, porque, na verdade, aqui começa a encontrar as dificuldades também de alguma determinada interpretação. Não só da inclinação na pessoa do Dr. Pedro Dalla, mas também nas outras determinadas figuras que estão ancoladas ao partido. Tive contato com a acordo, felizmente. Depois da insistência do presidente no incumprimento das resoluções do Tribunal Constitucional, sai um acórdão que diz assim: fazia o pedido de que o Lucas Ngonda, como presidente, deixa de falar como presidente, o secretário-geral deixa de falar como secretário-geral, etc. O tribunal decidiu de que não. A partir desse momento, eu oriento que todos os órgãos centrais, saídos no Congresso de 2015, devem retomar as suas funções executivas. O tribunal chamou-me para saber se de fato eu já tinha retomado a minha função ou não. Ele disse que mais Ngonda diz que o tribunal não lhe manda. Eu disse, não. É uma decisão do Tribunal Constitucional. Continua o suposto secretário-geral a nomear, a exonerar, mesmo nas barbas do Tribunal Constitucional, que eu chamaria de uma tamanha ilicitude, de que tamanho? Respeitou totalmente. Nossos mães não estão nem aí com a lei. Porque se ele tivesse cumprido tudo isto, não chegaríamos a onde a gente chegou. Esse é que é o grande problema. Não aceitam aquilo que o tribunal diz. Se o Maivil Ngonda aceitasse, justamente não chegaríamos até lá. Mas como ele tinha que fazer essa questão? Se talvez não candidatava-se à presidência da própria FNLA? Claro, mas ele decidiu que não se candidataria. Não, digo o Dr. Pedro Dalla. Caso o Dr. Lucas Ngonda seguisse aquilo que foram as orientações impostas pelo Tribunal Constitucional, o Dr. Pedro Dalla não concorreria à presidência da FNLA? Nós tivemos uma reunião do Executivo. Depois de ter assinado o pacto, os secretários provinciais todos do país perguntaram-lhe, mas mais velho, assim que o senhor já não vai se candidatar, quem é que você vê como teu sucessor? Os problemas começam daí. Então, todos eles escreveram para o presidente que, na ausência do presidente, o nosso candidato é o secretário.